O programa está oficialmente aberto. Hoje, dia 5 de setembro de 2025. Você está no canal Cuesta Verde Jornalismo de Verdade. Você gostaria de ter um bar? Sim, de ser o dono de um boteco? Ou para você que já é do ramo, apenas mudar de endereço? Talvez adquirir mais um estabelecimento gastronômico para o seu império? Bem, o Naldos Bar está à venda. Sim, o meu amigo Naldo quer se aposentar e por isso está vendendo o seu bar. Bar que fica em um ponto privilegiado, na divisa entre Santos e São Vicente, junto aos tambores. Com detalhe, por se tratar de um estabelecimento tradicional, você estará adquirindo mais do que um bar, estará adquirindo uma história. Logo, entre em contato com o Cuesta que eu faço o meio de campo entre você e o Naldo, ou vá diretamente lá, sendo que o contato do Cuesta e o endereço do Naldos Bar estão na descrição. É isso aí, gente. Vamos aproveitar esta sexta-feira que está pegando fogo para tomar uma geladinha. Aliás, sexta e sábado são dias que estão intrinsecamente ligados à geladinha, mas sem radicalismos. Por isso que nós não beberemos durante os outros dias da semana, principalmente no domingo, que é para se recordar tanto da sexta quanto do sábado. Dito isto, livro de oração em mãos. Quem não tiver mãos em posição de prece, muito respeito, que respeito é bom e a divindade gosta. Página 70, oração ao Senhor. Ó Senhor, é o Cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor, nosso Pai, protegei a terra, planeta do amor. Protegei-nos de todos os males. Dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. E eu peço a Nosso Senhor El Cantare que não permita que injustiça alguma ocorra durante esse programa. Muito obrigado. Histórias de um lobisomem que fosse um homem. Gente, voltamos à nossa série sobre lobisomem. E para quem chegou agora, eu peço, para por aqui. Vá assistir os outros programas, os 2 primeiros programas da série, Licantropia e A Ilha do Dr. Monroe, porque nós chegamos a um momento em que o fim é ponto pacífico. Peraí, Matheus, você está falando que lobisomem existe? Que o ser humano pode se transformar em lobisomem? Não estou falando, estou afirmando. Sim, estou afirmando. Porque eu já mostrei nos outros programas da série que com a alteração do DNA, toda estrutura do ser humano, toda estrutura corporal, biológica pode ser alterada. Eu já mostrei isso. Por exemplo, mostrei experimentos como o famoso homem macaco do Stalin, assim, os homens macacos do Stalin, os super soldados. Assim, o Stalin queria criar os super soldados. O super soldado, aliás, que é tratado na série, por exemplo, do Arquivo X. Só que lá é um homem, é uma figura de cunho alienígena. Não está tão distante assim. Por incrível que pareça, não está tão distante assim. Nós vamos ainda mastigar um pouco essa questão alienígena, entre alienígenas e lobisomens durante este trajeto. Mas, na ficção, o máximo que eles conseguiram se aproximar do homem, do super soldado, foi com o Robocop. O Robocop lá, o policial do futuro. Era meio homem, era um androide, era meio homem, meio máquina e tal. O androide não, o ciborgue. É o ciborgue que tem componentes orgânicos e mecânicos. Ademais, como eu disse na questão dos homens macacos do Stalin, o estudo foi parado, foi interrompido. Dizem que por falta de verba, mas não se sabe se foi realmente interrompido, porque nós tivemos lá nos Montes Urais que faziam fronteira com a região da Rússia,
o famoso passo do Dyatlov, que o grupo de exploradores foi brutalmente assassinado e tem diversos tipos de assassinatos lá. Não tem uma causa, porque ele é muito amplo, o leque de opções é muito amplo. E dentre as opções há o Yeti, sim, o abominável Homem das Neves, ou, como os nossos queridos norte-americanos chamam, o Pé Grande, o Bigfoot, e aí eu quero tratar disso em outro momento, que seria o Yeti, esse homem macaco do Stalin, que era um híbrido. Seria uma continuação do estudo? Não sei. Ou será que eu sei? A única coisa que eu sei é de que eu tratarei disso num outro momento e farei uma análise um pouco mais apurada. Em todo caso, como o fim é ponto pacífico, nós vamos tratar do meio. Ok? Dito isto, conversaremos mais durante o texto. Vamos dar início a ele. Na seção de comentários do programa Coração de Dragão, uma aventura no plano atemporal, Lucas Brito, 1896, perguntou se há possibilidade de que alguém vire um lobisomem. Ah, me pergunta Miriam Big Pig. Vamos à terceira parte da resposta. Para tal, regressando à Enciclopédia Britânica, onde se lê que os romanos também sabiam que qualquer um poderia ser transformado em lobo por meio de feitiços mágicos ou ervas que eram chamadas de versipeles. Repito, feitiços mágicos ou ervas. Pode-se entender que a erva seria a droga, seria uma droga, e o feitiço mágico um experimento, talvez um trabalho de laboratório. Mas vamos lá. Na Bíblia, em Daniel, capítulo 4, do versículo 28 ao 30, consta que Nabucodonosor ouviu uma voz do céu que lhe disse: Rei Nabucodonosor, fica sabendo que perderá seu poder real. Será tirado da companhia dos homens para morar com os animais silvestres. Deverão te alimentar com capim, como se fosse um boi. E 7 anos deverão se passar até que aprenda que o Altíssimo quem manda nos impérios do homem e dá o poder a quem ele quer. Nessa mesma hora, essa palavra se cumpriu para Nabucodonosor, e ele foi retirado do meio das pessoas, passou a comer capim como boi e a ficar no sereno. Seu cabelo ficou comprido como penas de águia e as unhas cresceram como unhas de passarinho. Como lhe foi revelado em um sonho, em Daniel, capítulo 4, versículo 13, o coração humano lhe foi tirado e um coração de animal lhe foi dado. Aqui quando eu falei do capim, eu acho que muito petista ficou com fome. Calma, gente, calma. É só figurativo. Sei que, cara, o pessoal da esquerda sente fome, fica babando a hora que ouve a palavra capim, mas fica calmo, fica calminho. Bem, e a questão do Deus, no caso, ele trata-se aqui do Deus hebreu. Que a gente, aí entra um pouco a questão alienígena, porque o Deus hebreu é interpretado como, não pelos cristãos, é claro, os cristãos ficam um pouco bravos quando eu falo isso, mas o Deus hebreu seria uma entidade alienígena ligada ao Deus primordial, ligada como sendo uma emanação. Quando a gente fala dos deuses, o pessoal tem um pouco de, como que eu vou dizer, fica assim meio receoso, porque vai com aquela questão dos deuses gregos, os deuses indianos, e não é uma questão assim, como que eu estou tentando ser um pouco tranquilo, ser mais tranquilo para não ser ofensivo, quero dizer. Esses deuses são emanações de um deus central, que na Repsize nós chamamos de Eucantar. Eles são emanações. Eles não são o Deus em si, mas são parte dele. Como nós somos parte de Deus. Na Cabala a gente estuda a árvore da vida. Deus está em nós e nós estamos em Deus. Nós somos parte do corpo de Deus. É claro que aí há uma hierarquia e há entidades de cunho superior que comandam planetas, comandam pontos isolados do multiverso, pontos diversos e difusos do multiverso. Ok, gente? Mas vamos na sequência que eu quero dizer aqui. Como é comum, a repetição de um argumento denota a existência de um código.
A repetição de um argumento denota a existência de um código, no caso o capim. Será que essa foi a erva que fora dado como alimento ao rei Nabucodonosor? Capim, em hebraico, é deixê, que significa erva. Ou seja, não é o capim. Não está se discriminando essa erva como capim. Quando se fala erva, pode ser qualquer erva. Pode ser chamate, pode ser erva cidreira, maconha, o que você quiser. Haxixe, lá, haxixe, se não me engano, é derivado do peiote, mas uma coisa assim, pode ser qualquer erva. Mas vamos voltar para deixê. As letras em hebraico são Aleph, Shin e Dalet, cujo valor numérico é 1,304, que resulta em 8, que se refere à letra Shet, que significa cerca. Ou seja, é aquilo que estabelece o limite. A cerca é uma região limítrofe que separa o homem da quimera. Ok? Vamos avançar um pouco nessa questão limítrofe, mas aqui eu quero falar para você que insistiu em seguir até aqui, que agora nós vamos entrar numa parte que está contida no primeiro programa da série. Agora vai ficar um pouco mais bizarra a conversa, mas para quem assistiu ao primeiro programa, faz todo sentido. Em A República, Platão, seu autor, faz uma alusão à licantropia no diálogo entre Sócrates e Adimanto. Mas, neste texto, ele não está fazendo uma alusão à tirania, interrompe Miriam Big Pig. Sim, todavia, mesmo para isso, tem que se ater à realidade. Do contrário, fica igual a piada de humorista brasileiro, que ninguém entende porque não tem conexão com porra nenhuma, e o bestão fica achando que quem não riu é burro. Sim, esse pessoal, eu falo muito disso aqui, esse pessoal que não arranja emprego e fala que é humorista, e eles têm um conceito de humorismo assim, que não é humor, é agressão. Eles acham que agredir os outros é engraçado. E mesmo para agredir, você tem que ter uma conexão com a realidade. Aquela questão do sarcasmo. Eu assisti esses dias ao filme Tratamento de Choque, aquele com o Jack Nicholson e o Adam Sandler. E tem uma cena em que o Jack Nicholson, no personagem do Buddy Heidel, ele vai para a casa do Dave Busnick. O Dave é o personagem do Adam Sandler. Ele quer ficar com ele lá para fazer lá o exercício de raiva, tratar da raiva do Bud. E o Dr. Heidel, quando chega na casa dele, fala o seguinte: ó, eu não quero que você consuma álcool, drogas ou se masturbe. No caso, se masturbe vendo imagens pornográficas de cunho violento. Porque tem gente que é meio estranha, tem cidadão aí que gosta de umas coisas estranhas mesmo. E aí o Bud fala: porra, meu, eu vou ficar bem calmo assim, sem café, droga e masturbação, eu vou ficar bem calmo. E aí o Dr. Heidel fala: sarcasmo é o irmão mau da raiva. Tem que ter a conexão com a realidade. Igual tem outra cena em que eles vão para o monastério, que ele tem que enfrentar aquele inimigo dele. Cadê o nome? Não sei, Cooler Shaker lá. Que foi com um cara da infância dele, o inimigo dele, que humilhou e virou um monge budista. E daí, para irritar o cara, o Dr. Heidel fala: não fale mal do meu Buda. O Buda fala de autocontrole. Como é que um cidadão que pesa 500 quilos pode falar para alguém de autocontrole? Entende? Mas como um cidadão que pesa 500 quilos pode falar de alguém, pode dar lição de autocontrole para alguém? Então é isso aí, gente. Mas vamos avançar no texto. Vamos avançar no texto aqui. Vamos lá. Nele, Sócrates pergunta: mas onde começa a transformação do protetor em tirano? Não é, com certeza, quando se põe a fazer o que se relata na fábula do templo de Zeus Liceano, na Arcádia? O que diz a fábula? Pergunta Adimanto. Atenção.
que ele comeu entranhas humanas cortadas em pedaços com as de outras vítimas. Ó, que aquele que comeu entranhas humanas cortadas em pedaços com as de outras vítimas se transformaria inevitavelmente em lobo. Nunca ouviste isto? Pergunta Sócrates. Ouvi. Ó, entranhas humanas cortadas em pedaços com a de outras vítimas. Vítimas, supõe-se, humanas. E aí eu aproveito o contexto para fazer uma provocação. Será que o comportamento que beira, quando não é a própria psicopatia, não é um sintoma de um DNA maculado? E aqui vamos entrar na questão aqui um ponto mais profundo, porque você vê, o comportamento de um psicopata, será que não é um DNA maculado? Isso é uma discussão que ocorreu muito na época da vaca louca, que era uma vaca, que eles davam carne de vaca para outra vaca comer, e eram vacas, e essa carne era de uma vaca que tinha febre aftosa. Vocês matavam a vaca para não jogar fora, dava para outra vaca comer, a vaca desestruturava. A vaca ficava doida, tinha que matar a vaca também. Ou seja, essa é a doença da vaca louca. Será que o distúrbio que gera a psicopatia não é um consumo, talvez, de carne humana? Você vê, pega um nenê. O nenê, ele bebe o quê? O leite materno. Leite materno, proteína humana. Proteína oriundo do ser humano e logo uma proteína humana. Ele mama até uma certa idade. A partir daí ele é desmamado. Não é também ficar estranho com o moleque grudar na teta dela. Aí tem mulher aí que prefere os outros moleques mamando na teta dela, ou mamar na pica dos moleques. Mas isso é outra história. A questão aí é a seguinte. Nós sabemos que o que separa o remédio do veneno é a dose. A partir daí ele passaria não a consumir o leite materno, até para não gerar algum problema no cidadão. E o consumo da carne humana levaria alguém, por exemplo, a se transformar num lobisomem. Por exemplo, não sei se vocês lembram, algum tempo atrás, teve um treinamento nos Estados Unidos em que eles simularam um ataque zumbi. Tinha até um manual para você sobreviver ao apocalipse zumbi. Eu traduzi esse manual, estava lendo, é interessante. Eu li, é muito interessante esse manual. Contudo, perguntaram por que o apocalipse zumbi. Eles falaram que é porque é a situação catastrófica mais terrível que tem. E aí gera duas questões. Questão, como é que eles sabem que o apocalipse zumbi é a situação mais terrível que tem? Como é que eles sabem disso? De onde que eles tiraram isso? Questão 2. Eles estão prevendo alguma coisa tão catastrófica assim para precisar de um treinamento deste naipe? Tem alguma previsão que, por exemplo, você faz num prédio, você faz um treinamento de incêndio. Não quer dizer que vai pegar fogo, mas a possibilidade de um incêndio sempre existe. Nada melhor do que estar preparado para isso. Ou seja, existe a possibilidade de ocorrer algum evento catastrófico similar a um apocalipse zumbi? Será que existe? O que nós estamos falando aqui do meio. Eu fiz um programa da série chamava Cucarachas Burger, onde eu já falei do Ouroboros Beef, que é a carne embutido feito com células humanas, ou seja, carne humana. E eles estão querendo dar carne de inseto e carne humana. Será que eles não estão fazendo uma manipulação aí, como eu digo sempre, a tal da teoria das tesouras? Eles dizem muito de reduzir o consumo da proteína animal. E aí eles colocam duas opções. Uma proteína feita de inseto e uma proteína feita de origem humana. Claro, entre uma e outra, até pela questão de sabor, questão do corpo, o corpo precisa de proteína. Há uma tendência maior das pessoas superarem o nojo, que é uma coisa nojenta, e comerem carne humana. E aí, há um tempo atrás, nós tivemos a pandemia. Qual que foi o resultado da pandemia? Vacinação. Está se vendo agora o efeito colateral desta vacina. Será que não vai ser feito um cruzamento dessa proteína humana
com alguma coisa dessa tal da proteína spike, lembra do? Será que não tem alguma previsão aí? Por quê? Os caras ficaram doidos para vacinar todo mundo, de um lado. E do outro estão doidos para tirar proteína animal. Pô, carne de inseto e carne humana para o cidadão comer. E nós já sabemos que da carne humana, o fim é o cara virar lobisomem. E do outro lado, tem um componente químico que ninguém sabe o que é. Até agora não foram feitos os testes necessários e foi inoculado isso nas pessoas. E aí? Pergunto eu. E aí? E por aqui eu encerro o programa deixando esta questão no ar. Bem, agora vamos para a hora de passar o chapéu, que é a hora que eu mais gosto, é a hora que vocês mais gostam também, que é a hora em que eu ganho uma graninha. Gente, é importante contribuir com o Cuesta para você ter acesso a esses estudos que eu faço aqui, que eu trago para vocês. Canal nenhum faz isso, que beira a teoria da conspiração. Só que, como nós vimos na pandemia, chega uma hora que a teoria deixa de ser teoria e a conspiração bate na sua porta, como bateu na porta de todo mundo aí. Vocês viram o que aconteceu. Todo mundo presenciou o que aconteceu. Isso não é invenção, isso é fato. E quando eu trato do meio, a gente tem que se precaver. Para teoria. Isso que eu falei até agora é teoria. Teoria da conspiração. Mas já aconteceu uma vez, pode acontecer a segunda. De se tirar a teoria e a conspiração ir atrás de você que está aí me assistindo. Como aconteceu com o Vier, ela veio atrás de todos nós. E era uma conspiração mesmo. Vários órgãos concorreram para aquilo como estão concorrendo. Nesse caso aí da carne animal. Carne da Tiraca, que é o projeto da Agenda 2030, que nós conseguimos abafar, mas mesmo assim eles têm o projeto de tirar proteína animal e proteína de inseto acompanhar. Que não é proteína porra nenhuma, é uma coisa nojenta, uma carne de inseto, e oferecer em contrapartida, para quem não quer comer inseto, carne humana. E fizeram um treinamento para o apocalipse zumbi. Prepararam um monte de gente. Tem um manual do apocalipse zumbi. Qualquer dia eu vou falar desse manual. Vou fazer um programa só sobre esse manual aqui. Pode ser, gente? Dito isto, vamos para a arrecadação de fundos por via direta e via indireta. Por via indireta, aos meus livros aqui, ó. A Máquina da Verdade, nesse livro Menino Veste Azul e Menina Veste Rosa. Pode dar para a molecada que eles vão gostar. É o meu outro livro, A Saga de Kid Winchester. E como diz o Chaves, é para os adúlteros. Cara, os adultos, não precisa ser adúltero, mas para ler esse livro, e não precisa praticar o adultério, mas ele dá umas ideias interessantes aí, porque é a história de um anão que é ator pornô. Na sequência é o curso Fundamentos do Exorcismo. E aí vamos para a arrecadação de fundos por via direta. O Apoia-se do blog O Mochileiro Místico, o Pix, para você já fazer a sua doação aí, e o PayPal para os nossos acólitos do estrangeiro. Aí é o link da boutique do Cuesta para você comprar sua beca de conservador para as manifestações e com letras de Mateus, o meu álbum de rock em parceria com o meu amigo Renato Pop. E aí tem o contato do Cuesta para você mandar suas dúvidas, sugestões de pauta e pedir o contato do Naldo, hein, meu? É. Aí temos o grupo do Cuesta no X, o Pravda Conservador. O X é o Pravda Conservador e o grupo do Cuesta no WhatsApp. E por fim, Naldos Bar, o ponto de encontro dos acólitos. O endereço dele está aqui na descrição do programa. E aí, próximo evento, atenção, todos os carros, chamando Denilson. Próximo evento, regras para erradicar os radicais, quando o adversário é forte, no sábado, dia 6 de setembro de 2025, às 6 horas da tarde, às 18 horas. No sábado, dia 6 de setembro de 2025, às 18 horas, regras para erradicar os radicais, quando o adversário forte. Bem, quero agradecer a todos vocês que me acompanharam e até a próxima. Bye!